E se fosse possível pegar um produto, tirar uma das peças dele e só com isso ele ficasse mais barato, mais confiável e até mais eficiente? Parece contraintuitivo, né? Mas é exatamente isso que a engenharia moderna está fazendo, substituindo hardware por pura matemática. Pensem num drone, por exemplo, que precisa de uma estabilidade absurda, ou em qualquer motor de alta performance hoje em dia. A precisão com que eles giram é incrível, mas como eles sabem exatamente onde o eixo está a cada milissegundo, principalmente se não tiver nenhum componente extra lá dentro só para medir isso? Pois é, a resposta para essa pergunta é uma das soluções mais elegantes da engenharia atual. Engenharia é quase sempre um jogo de trocas. Para a gente se livrar daquelas escovas antigas que se desgastavam nos motores, foi criado o motor brushless. Ótimo, né? Muito mais durável. O problema é que essa inovação trouxe uma nova necessidade. O motor precisava saber a posição do rotor o tempo todo. A primeira solução, como a gente vê nesse diagrama, foi colocar um sensor. Basicamente, trocamos um problema mecânico por um novo componente eletrônico. Só que, com o tempo, esse sensor acabou virando o grande problema da história. Sensores de posição, como os de efeito Hall, são meio que o calcanhar de Aquiles do sistema. Vamos pensar um pouco. É mais uma peça para comprar, o que, claro, aumenta o custo. São mais fios para conectar, o que aumenta a complexidade. E o mais importante, é mais uma coisa que pode quebrar. Se a gente joga um pouco de poeira, umidade ou calor extremo na equação, esses sensores delicados começam a falhar. Para a indústria, o que isso significa? Produtos menos confiáveis e mais caros. O desafio para os engenheiros era bem claro. Como é que a gente arranca essa peça cara e frágil do motor, mas sem perder aquele controle preciso? A solução é simplesmente genial, porque não envolve adicionar nada novo. Muito pelo contrário. A solução foi ouvir um segredo que o próprio motor já estava contando o tempo todo. E esse segredo tem um nome que parece complicado, mas a ideia por trás é surpreendentemente simples. Estamos falando da força contra-eletromotriz, ou, para facilitar, FCM. A física por trás disso é fascinante. Sabe, todo motor elétrico, quando está girando, ele também funciona como um pequeno gerador. É uma consequência da física, não tem como escapar. Então, ao mesmo tempo que ele está recebendo energia para girar, ele também está gerando uma pequena tensão na direção oposta, uma voltagem que empurra de volta. Essa é a FCM. É como se fosse um eco elétrico do próprio movimento. E aqui vem a sacada de mestre. Por muito tempo, essa FCM era vista como uma perda, sabe, uma ineficiência do sistema. Mas aí os engenheiros perceberam, isso não é um defeito, é um recurso. Essa tensão fantasma é, na verdade, um sinal perfeito. A intensidade e o ritmo dela estão diretamente ligados à velocidade e à posição do rotor. É o motor literalmente transmitindo a localização dele em tempo real. Ok, então o motor está transmitindo um sinal. Mas como é que dá para sintonizar essa frequência sem que a energia principal, a que faz ele girar, atrapalhe tudo? A solução para isso é incrivelmente inteligente. Vamos ver rapidinho como esses motores funcionam. Imagine 3 bobinas, que a gente chama de fases. O controlador nunca liga as 3 ao mesmo tempo. Ele sempre liga 2 delas para criar um campo magnético e puxar o rotor. É tipo uma dança. Energiza A e B, depois B e C, depois C e A e assim por diante. Mas o ponto crucial, o segredo de tudo, está na fase que fica de fora. A cada passo, uma das 3 bobinas fica de propósito desligada, ou seja, flutuando. E é exatamente nesse fio, nesse canal silencioso, que o controlador consegue ouvir o eco da FCM sem nenhuma interferência. Pensem bem, por uma fração de segundo, o controlador para de falar com o motor e coloca o ouvido nesse fio que está flutuando para escutar a resposta. E a resposta vem, alta e clara. E este gráfico aqui mostra tudo de uma forma brilhante. A linha de cima, com esses blocos quadrados, é o sinal liga-desliga de um sensor físico. Já a linha do meio, essa onda suave, é o sinal da FCM que o controlador está ouvindo. Se a gente olhar com atenção, o momento exato em que a onda da FCM cruza a linha zero corresponde perfeitamente à mudança do sinal do sensor. É a mesma informação, com a mesmíssima precisão, só que uma vem de uma peça e a outra vem da pura física. Essa técnica super elegante tem um nome: detecção de cruzamento por zero. O algoritmo lá no controlador fica só de olho nesse fio flutuante, esperando aquele momento exato em que a voltagem da FCM cruza o ponto zero. Quando isso acontece, bingo! Ele sabe exatamente onde o rotor está e que já é hora de energizar o próximo par de bobinas. Funciona como um metrônomo perfeito, que já vem embutido na própria natureza do motor. E o resultado final é este aqui. À esquerda, o sistema com o sensor. Mais complexo, com mais um componente ali, pronto para falhar. À direita, o sistema sensorless, ou seja, sem sensor.
O sensor físico simplesmente sumiu. O trabalho dele agora é feito por um pedaço de código, um algoritmo que roda no controlador. Uma peça física foi totalmente substituída por matemática. O hardware virou software. Tá, é uma solução elegante, a gente já entendeu. Mas na prática, o que se ganha com isso? Os benefícios são enormes. Primeiro, o mais óbvio de todos: o custo diminui. Não é mais preciso comprar e instalar o sensor. Segundo, a confiabilidade dispara. Ao remover uma peça, se remove um ponto de falha. Isso torna o motor muito mais robusto, principalmente em lugares com sujeira ou umidade. E tudo isso leva a um design mais simples e mais compacto. É só vantagem para a engenharia. Isso não é só teoria, não. Uma tese de engenharia analisou bombas de combustível e a conclusão foi bem clara, como diz a citação. O motor sem sensor é o ideal. Imagina uma bomba de combustível. Ela trabalha mergulhada num líquido corrosivo. Um sensor ali dentro é um risco. Eliminar esse sensor não é só uma questão de economia, é uma questão de segurança e de durabilidade. Mas, como toda tecnologia, essa também tem seus limites. E o principal desafio aparece quando as coisas ficam muito lentas. O problema é que a F100 depende da velocidade. Se o motor está parado ou quase parado, não tem movimento suficiente para gerar uma voltagem forte. O tal do eco vira um sussurro quase impossível de ouvir. Por isso, para dar a partida, o motor precisa começar às cegas, no modo menos preciso, até pegar embalo suficiente para o sinal de FCM ficar forte e claro. É claro que a engenharia não para. Para aquelas aplicações que exigem torque e precisão total desde o giro zero, como em robótica avançada, já existem técnicas ainda mais sofisticadas. Coisas como observadores de modo deslizante que, em vez de só ouvir o eco, usam um modelo matemático completo do motor para prever onde o rotor deveria estar, mesmo sem sinal nenhum. Aí já é a matemática em outro nível. E tudo isso nos leva a uma questão bem maior. Hoje, a gente viu um sensor físico, um pedaço de metal e silício ser completamente substituído por um algoritmo inteligente. Uma solução mais barata, mais confiável e muito mais elegante. A pergunta que fica no ar é: se um pouco de matemática pode fazer um motor funcionar melhor, o que mais ao nosso redor está só esperando para ser reinventado? Qual vai ser a próxima peça de hardware que vai simplesmente virar software?